Abre a palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Meditar nesse texto do versículo 1 ao versículo 3. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós queremos ouvir, Senhor, tua voz agora, falando ao nosso coração, ao nosso espírito, que se aqueda sentado nesse momento aos teus pés, Jesus, como Maria, ouvindo os teus ensinamentos nessa manhã, e que essa palavra não seja apenas um conhecimento de tudo que nós vamos aprender, mas que seja vida dentro de nós, nos levando aos trilhos da tua palavra, ao teu caminho, às tuas veredas que são santas, Senhor. Que essa palavra nessa manhã venha nos ajudar a não desviar do teu caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Gabi já ficou olhando para mim. Ô papai. Querido, essa palavra que nós estamos lendo fala do rei Acabe, que era rei do norte de Israel, quando o reino havia se dividido. E esse Acabe era um rei muito fora da palavra. Ele já começou desobedecendo a Deus, casando com uma mulher, que não era do povo de Israel. E ele casou com Jezabel, a mulher que trouxe tanto mal para Israel, tanta idolatria, que na realidade conduzia esse rei aos caminhos mais errados ainda. E aí ele tinha um palácio de verão, onde ele passava lá os seus momentos, uma casa de verão, e vizinho da casa dele havia esse homem chamado Nabote, que tinha uma vinha. E aí, como era vizinho da casa de verão dele, ele diz: Ô Nabote, vamos negociar aí. Vamos fazer um comércio. Eu quero a sua vinha. Me dá a sua vinha, eu te dou outra vinha, eu pago, eu quero fazer uma horta. E ele começou a fazer os anúncios para Nabote. Só que, querido, tinha uma lei em Israel, Levítico 25, 23, antes do povo hebreu entrar em Israel e conquistar a terra, Deus já avisou: olha, a terra não é de vocês, tá? A terra é minha. Eu estou dando para vocês, vocês vão ser mordomo, cada tribo vai ter a sua terra, o seu lugar para plantar, colher, mas olha, eu sou dono dessa terra. Então vocês nunca poderão vender essa terra. E a terra que vocês pegar, ela vai passando de geração a geração às suas parentelas. E se alguém um dia precisasse vender, querido, por causa de uma dívida tão grande, quando chegasse no 50º ano, o ano do jubileu, tinha que ser devolvido para o dono de novo, porque a terra ninguém poderia tê-la, teria que ser devolvida para quem já era da parentela. E Nabote sabia dessa lei, ele disse: eu vou dar a terra que eu herdei dos meus pais? Não, ela é dos meus pais, de mim, e vai para outras pessoas, porque o Senhor nos deu para cuidar, para ser mordomo. E Acabe sabia dessa lei, mas Acabe queria fazer um comércio aqui. Então Acabe aqui, querido, vai tipificar para nós o diabo, que de toda maneira ele quer arrancar a nossa vinha. O Senhor tem nos dado tanta coisa, querido. O Senhor tem acrescentado tanta coisa em nós.
seja no nível físico, seja no nível emocional, seja no nível espiritual, seja com dom, seja com ministério, seja com socorro, seja com tantas coisas. E essa vinha, ela é muito valiosa. Mas o diabo quer fazer um comércio com a gente também. E muitas vezes ele aparece em situações tentando arrancar a nossa vinha. Então vamos ver algumas coisas aqui interessantes nesse texto que o Senhor vem falar com o nosso coração. Aqui no versículo 2 vai dizer assim: disse Acabe a Nabote. A primeira coisa que ele propõe é isso aqui, ó: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Então a primeira coisa que ele quer fazer é transformar a vinha de Nabote em horta. Vinha, querido, é algo permanente. Não sei se vocês sabem que a videira ela pode chegar até 120 anos. Você só vai podando. E eu estava vendo lá uma notícia que tem uma videira lá na Eslovênia que ela tem mais de 400 anos. Quantas gerações não passou ali? E está lá ainda. Pai para filho, pai para filho, pai para filho. Então o que a gente entende? A videira ela fala de uma coisa permanente. E tudo que Deus para nós, deu para nós é permanente, é eterno, é duradouro. Vinha fala de coisas que nos foi dado que são eternas. O Espírito que Ele te deu é eterno. A salvação que Ele te deu é eterna. O amor que Ele te deu é eterno. A cidade que nós vamos morar é eterna. A palavra que nós temos na nossa mão é eterna. Perceba que tudo que Deus nos dá é permanente e é eterno. Então vinha fala de coisas consistentes e coisas que são eternas. Nada do que o Senhor nos dá é passageiro. Até o corpo. Porque a promessa é que o corpo de todos vão se levantar e se tornar permanente também. Então Deus nunca é o princípio de Deus, porque Ele é eterno, querido. Um atributo de Deus, para uma pessoa ser considerada Deus, ela precisa ser eterno, sem princípios de começo e sem princípios e sem fim. 100 dias de começo e 100 dias de fim. Então Ele tem esse atributo, Ele é eterno. E tudo que Ele dá aos seus filhos é eterno. Vinha fala disso. Mas o diabo quer o que da gente? A vinha. E aqui ele está querendo transformar o que é permanente em coisas que são passageiras, que são corriqueiras. E aí ele vem oferecer o que para ele? Uma horta. Vamos fazer um negócio então. Eu vou transformar a sua vinha, Nabote, em horta, tudo bem? Horta, querido. Pega um pé de alface. Quanto tempo demora para dar um pé de alface? 40, 45 dias, pum, acabou. Olha lá, uma vinha que é uma coisa que tem uma vida tão longa, a videira, você só vai podando, para uma coisa que ele queria transformar aquela vinha, que era uma coisa que tinha uma vida tão longa, por uma coisa tão pequena. E o diabo tem tentado fazer isso com a igreja, querido. E ele tem alcançado vantagem em muitas pessoas. Quantos não estão deixando o diabo fazer da sua vinha uma horta? Fala para mim. Deixa eu plantar um nabo aí, deixa eu plantar uma alface aí. Não deixa o diabo tirar de você o que é eterno para te dar algo que é passageiro. Quantos jovens, moços e moças usadíssimos por Deus, usadíssimos na casa de Deus e ousadíssimos pelo Espírito Santo, não tem trocado a sua vinha por uma moça doida ou por um moço doido e voltando para o mundo. Está oferecendo, está querendo transformar aquela vinha numa horta, algo que é passageiro. Diz para quem está do teu lado: guarda a tua vinha com a sua vida. Querido, se você for ver, Nabote morreu, mas ele não deu a sua vinha. Ele foi honrado até o fim. Eu não queria passar na frente da história, porque não é essa a história, mas só para você entender que ele perdeu a vida.
Porque levantaram um falso testemunho contra ele, Jezabel deu essa ideia para que ele morresse e ele foi apedrejado. Mas ele morreu honrado, a minha vinha, não. E quando Acabe pegou essa vinha, ele não pôde curtir a vinha. Porque ele também foi morto pelo que ele fez. E a sua mulher Jezabel, que deu a ideia para pegar essa vinha, o sangue dela foi derramado nessa vinha. E os cães comeram a sua carne. Mas Nabote morreu honrado. Dê a sua vida, querido. Faça tudo com a sua vida. Não perca a sua vinha. Suporte. Vá em frente. Siga com fé. Mas não entregue a sua vinha. Não deixe a sua vinha ser transformada numa horta. Não deixe a sua vida cheia do Espírito Santo ser transformada numa vida vazia, religiosa e quadrada, sem vida. Por coisas que o diabo vai oferecendo para plantar em você. Vinho na Bíblia fala de Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode estar na tua terra, no teu coração. Querido, se entrar pé de alface, o Espírito Santo sai. Se entrar um nabo, o Espírito Santo sai. Entrou berinjela, o Espírito Santo sai. Ou é a vinha, ou é a horta. Não pode servir a dois senhores, amém? Não pode ser crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Amém? Querido, o diabo tem tentado fazer isso conosco. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz assim, ó, venho sem demora. Conserva o que tens. Conserva o que, querido? A tua vinha. Conserva tudo que é eterno que Deus te deu. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E esses que estão deixando plantar uma horta no lugar da vinha, estão perdendo a coroa. Estão perdendo tudo que Deus tinha para dar para ele. Vamos guardar a nossa vinha. Você é responsável pela tua vinha. O Senhor te deu talentos, o Senhor te deu coisas eternas. E cuida disso que Deus tem te dado. Tenta viver todo dia como o primeiro dia. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro encontro. Volte ao primeiro amor. Volte à primeira paixão. Não deixa falecer dentro de você aquilo que é tão bonito que era do começo. E isso é sinal que você está deixando arrancar a sua vinha e colocar a horta do diabo. Amém, querido? Tenha só videira na tua vida. O diabo, a primeira coisa que ele ofereceu para Nabote, não foi nenhuma troca, ele só estava avisando, eu quero transformar a tua vinha numa horta. Olha que troca, não se arrancar um pé de videira que vai te dar ali frutos de geração em geração, te sustentar por uma coisa que é tão passageira, que dura um mês, algum tempinho. Querido, hoje as pessoas, elas guardam a sua casa com cerca elétrica. Elas põem alarme no carro, põem alarme na casa. Elas fazem tudo para guardar o que é passageiro. Mas o que é eterno ninguém guarda. Ah, vamos. Bora. Aí vem o diabo e diz, olha, eu quero... Vamos embora, já é. Já foi. Ninguém tem guardado, querido, aquilo que é tão puro que está aqui dentro. Ó, a gente guarda uma casa que custa 100 mil, 80 mil, 150 mil. Guarda um carro e faz de tudo, paga seguro e põe alarme. Um negócio de lata que custa quanto? 30 mil, 40 mil, 20 mil, 15 mil, 10 mil, não sei. Mas aquilo que está dentro de nós, que não tem preço que pague, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna, o tesouro eterno que é Cristo que mora dentro de nós, a gente não guarda, a gente não vigia. Amém, querido? Vamos prestar mais atenção nisso. Algumas pessoas que deixaram a horta entrar. Adão e Eva
Deus tinha dado vinha para ele, tinha dado o Éden e diz assim: cuida, tudo isso aqui é eterno, você é eterno, a árvore da vida está aí que é eterna, cuida. Mas aí você vê que o eterno se tornou impassageiro. Porque ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, já começou a morte. Já caiu a glória já foi embora. Viveram alguns séculos e morreram. Então tudo foi se tornando finito por causa de deixar a vinha se transformar em horta. Judas andou 3 anos com Jesus. A vida dele era uma horta. E quando Satanás pôs no coração dele para ele entregar Jesus, é como se o diabo estivesse falando: deixa eu colocar minha horta aí. Não precisava ser Judas, querido traidor. Alguém ia trair. Não precisava ser aquele que era dos seus, que andava com ele, que até saiu com aquele povo curando, libertando. Você sabe que hoje tem uma coisa de judaísmo. Nossa, os apóstolos lutaram tanto para tirar o judaísmo do coração das pessoas, dizer: olha, não precisa mais circuncidar, não precisa mais guardar sábado, não precisa mais sacrifício, acabou. Cristo é o cumprimento de toda a lei, porque o fim da lei é Cristo. E hoje, sabe o que as igrejas estão fazendo? Tentando trazer o judaísmo de volta para dentro da igreja. Aquilo que Paulo fala: olha, isso é um peso. Não adianta vocês quererem voltar para o rudimento da lei, porque se vocês tropeçar numa vírgula, vocês já descumpriram toda a lei. Hoje é um tal de usar roupa judaica, aquele negocinho na cabeça, eu nem sei como é que chama, tem uns nomes tudo esquisitos, botar a arca da aliança no púlpito. Está uma moda agora de aprender a falar hebraico. Querido, Deus deve ser glorificado na língua da sua nação. A nossa língua é português e eu vou glorificar a Jesus na minha língua. Eu não preciso vir aqui e falar aí volta a missa que se rezava em latim. O padre teve uma época que era de costa, ele ficava lá, todo mundo lá. A gente já falando a língua que entende, tem gente que já viaja na maionese, você imagina você falar uma língua que você não entende. Você ir numa missa e você não entender uma palavra do que o padre falou, e no final, amém, igreja, amém. Isso é tirar a vinha e deixar colocar a horta. E as pessoas estão trazendo judaísmo. Isso aí não leva para lugar nenhum, querido. Nós precisamos cuidar dessa vinha, querido. Diabo, horta aqui não. Aqui só é plantado aquilo que é eterno. Aqui só entra aquilo que vem do Espírito, aquilo que é eterno. Tudo que for ser trazido para mim, seja revelação, seja o que for, tem que vir do eterno, tem que vir do Espírito, tem que vir da videira, tem que vir da vinha. Amém? Então a primeira proposta que ele faz, querido, deixar a vida cheia do Espírito por uma horta é burrice, viu? Outra palavra que nós vemos aqui é: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, olha aqui o que interessante, guardaste a minha palavra. Querido, se você não guardar a palavra, para onde você vai? Não precisa falar. Se você guardar a palavra, você tem a vida eterna e você vai à vida eterna. Porque Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade. Essa igreja está recebendo um elogio, tem poucas forças. É uma igreja pequena. Mas vocês estão guardando a minha palavra. Vocês estão guardando a vinha. Vocês não estão deixando vir horta, outra palavra que não é minha palavra. Ninguém tem direito, querido, nem em cima do púlpito, nem lá fora, nem para o vizinho, pregar, ou falar, ou anunciar qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Eu acho que tem que ser assim, não tem que achar nada, ou é a palavra ou não é. Mas eu penso desse jeito, ninguém pensa, é a palavra que está expressa e ela já foi dita. Amém, querido? E hoje a gente vê tanta baboseira,
tanta tonteira em cima de púlpito. Um teatro, um circo. Isso é horta. Tantos homens de Deus, querido, que poderia estar sendo usado. E eu não digo isso porque eu acho que eu sou bom. Eu acho que tem muito que aprender, muito que deixar Deus tratar ainda. Mas uma coisa eu fico feliz. Eu tenho um temor naquilo que eu falo no púlpito. Você nunca vai ver eu falar besteira aqui. Eu posso deixar de falar muita coisa até mais profunda, porque ainda Deus não me deu mais. E não é que não me deu. Eu preciso me preparar para mais. Eu preciso buscar mais. Mas uma coisa você nunca vai ver eu falar, besteira. Você nunca vai ver eu jogar sal grosso que mandasse andar por cima para sair o mal. Amém? Eu nunca vou transferir poder do que é eterno, daquele que tem todo o poder, por uma coisa. Por sal, por qualquer outra coisa que seja. Outra coisa que ele diz aqui, além de transformar vinho em horta, o que mais? Dar-te-ei por ela, o que ele diz aí? Outra melhor. E eu pergunto para você, existe outra melhor? Não existe. Eva, o dia que você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Deus. Ficou nada. Ficou igual ao diabo. É mentira. E outra proposta que o diabo faz, diz assim, vamos fazer o seguinte então. Eu vou te dar outra vinha melhor, mas essa eu não quero que você cuida mais. Por que ele está incomodado com essa? Porque essa tem batido de frente com o reino dele. Ele diz, eu preciso falar que tem outra melhor para ver se ele pega. E são pessoas que poderiam estar fazendo muito mais ao Senhor. Mas aí ele diz, eu dou outra melhor. O que é outra melhor? Vou te dar uma fazenda, vou te dar uma chácara. Vai para lá, rapaz. Aquilo que é vinha. Vai cuidar de outras coisas. Olha, entra para a política. Eu não tenho nada contra a política, porque tem muitos homens de Deus lá que estão salvando a nossa pele de muitas leis. Eu estou querendo dizer de gente que não foi chamado para estar lá, mas cresce os olhos lá, e o diabo diz, está vendo que o cara está incomodando as trevas, e põe no coração dele, você não quer outra vinha, cara? Olha, vai para a política, que isso que você tem aí, vai lá. E o cara não tem chamado para aquilo. Então são coisas que o diabo coloca na nossa vida, em troca da nossa vinha, daquilo que nós estamos fazendo certo, indo para o caminho certo pelo menos, né? Traçando o caminho certo, ele vem nos dar outra coisa. É uma opinião minha. Eu sei que tem gente que depende disso, mas eu acho errado, querido, crente trabalhar noturno. Eu acho errado. Eu sei que muita gente precisa, mas tem que orar. Deus tem que abrir uma outra porta. A Bíblia não diz que se a gente insistir em orar, Ele acaba dando? A família está indo para o beleléu, porque a pessoa é que nem vida de artista, a mulher acorda de manhã, o marido, é aquela coisa, né? Um à noite, outro de dia, nunca se encontra. Vida de artista. Um está chegando do show, outro está indo para o show, outro está voltando, nunca tem. A família perde, a obra perde, o corpo perde, porque essa pessoa nunca está, ela está sempre trabalhando no horário que é do culto. Estou dando um exemplo de coisas que pode. Aí eu já vi muita gente falar assim, a pessoa estava de dia, trabalhando abençoada, vindo para o culto, pastor, eu tenho uma benção para contar. Eu recebi uma proposta de um serviço, eu vou ganhar mais. Que benção, glória a Deus, mas só que à noite. Aí eu pergunto, será que Deus ia dar um serviço à noite para ele? Isso é o diabo falando assim, eu te dou uma vinha melhor. E a pessoa vai lá e morde a chumbada, morde a isca. O diabo tem oferecido o tempo todo isso para nós. E a gente tem que ficar ligado, querido. 2 Timóteo 2,4 diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você não foi chamado para estar com Cristo no seu exército? Primeiro lugar, o meu general. Se qualquer coisa que vai ser me oferecida é para tirar do exército, parar de lutar, parar de estar no corpo, para fazer outra coisa, parecendo ser melhor, é Nabote, é Acabe querendo dizer, eu vou te dar uma vinha melhor. Mentira. O melhor você já tem, viu, querido?
O melhor você já tem. Essa é coisa do melhor ainda está por vir. Mentira, já veio. É mais de 2000 anos o melhor. O melhor já entrou no nosso coração. Não tem ninguém que vai vir dizer para você, eu tenho uma coisa melhor. Mentira. O melhor já está dentro de nós. O melhor já enraizou dentro de nós. O melhor já se misturou conosco. E nós somos um espírito com ele. Acabou. Então, ele é um bom negociador. Pior que ele é um bom negociador. Se o diabo fosse se encarnar na terra, ele seria vendedor. Não sei do que, mas seria. De carro, de sei lá. Porque o cara manja de fazer comércio. Tem uma lábia que ele mostra uma coisa que não está ali e a pessoa acredita. E quem é vendedor sabe disso. O vendedor ele tem que falar. Não é? Eu já trabalhei, o Maurinho ainda trabalha até hoje, o vendedor tem que falar, ele tem que conversar. Só que o diabo, ele conversa, mas ele conversa iludindo a pessoa. A pessoa está com uma Ferrari, ele encosta com um Fusquinha do lado, e ele vem com uma conversa que daqui a pouco o cara achou que o Fusquinha é melhor que a Ferrari. É, rapaz, mas só que tinha uma coisa, esse Fusca aqui, ele aguenta mais aí 40, 50 anos a sua Ferrari, não. Ó, esse Fusca aqui, você tem que ver o que ele gasta, muito pouco. E vai inventando história. Mas aquele buraco ali na porta, não, aquilo ali não é buraco. Aquilo ali é para entrar ar dentro do carro. Nesse calor, então, aquilo entra por baixo, assim, vira nos pés ali, você tem que ver que delícia. Nem o ar-condicionado da sua Ferrari é tão bom quanto aquilo. E o cara vai acreditando. O pior é que o cara vai acreditando. Então, com o diabo é assim. Começou a conversa, porque pode começar uma hora ou outra. Começou a conversa, já corta no começo. Porque se você der trela como Eva, ele diz, já peguei. Não conversa. Eva, é assim que Deus falou? Já começa levantando uma interrogação. Não comereis de toda a árvore do jardim? Sabe o que Eva ia falar? Vai se lascar, eu não tenho nada contigo. Serpente não conversa, então tem alguma coisa estranha. E vai para lá, senão eu vou pegar um pedaço de pau e vou amassar a sua cabeça. Eu converso só com meu Deus, contigo não tem conversa. Aí Eva cai na dele. Não, Deus disse pode comer tudo. E começou a conversar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse para nem tocar. E Deus não falou isso. Na realidade ela estava mostrando até uma insatisfação. Nem pode tocar, ou coisa. E Deus não falou disso, falou só não coma. Então começou a conversa, e a conversa sempre vem, querido. Principalmente quando você está crescendo. Ele olha em você, ele vê brotos saindo, galhos crescendo, ele vê florzinhas, ele vê frutos de amor, de misericórdia. Ele fala, opa, eu preciso tomar a videira. Eu preciso falar que tem uma melhor. Aí vem qualquer proposta para nós. Fica esperto, porque toda proposta do diabo sempre é chamativa. Sempre parece que é bom, mas o seu fim sempre é ruim. Ô rapaz, vai lá com seu pai, ele é muito rico, e você tem uma herança muito grande, pede para ele, vai gastar, vai se divertir, vai curtir o mundo. E o cara caiu, o filho pródigo. Ele diz, não é verdade mesmo, rapaz, vou ficar aqui trabalhando, mas meu pai não morreu. Não tem problema, mata ele então. Porque para ele é como se tivesse matado, porque o pai não tinha morrido, mas ele mesmo assim quis herança. Como se ele dissesse, pai, o senhor morreu para mim. E foi gastar. Foi bom? Claro que foi. Ele saiu com mulheres, ele bebeu tanto vinho, ficou tão feliz, só curtiu a vida. E o diabo só esperando o dia dele comer comida de porco. Aí chegou o dia que caiu a ficha dele. Por isso que eu digo, a proposta sempre é boa na hora, mas o seu fim nunca é bom. E aí cai a ficha dele, ele volta para o pai. Então vamos evitar esse tipo de coisa. A gente descer lá, para depois voltar de novo, tudo, subir a escada, tudo que nós descemos, os degraus, para descer é gostoso. Aí chega lá embaixo, é o fim do poço, é só lama, você diz, puxa, eu preciso voltar para o meu pai. Aí, querido, você tem que subir. E quanto mais fundo você for, mais alto você vai ter que subir. Vai ter que pagar preço. Vai ter que voltar tudo na estaca zero. Tem gente que fica com sequelas em tantas áreas. E tem que voltar. E muitos até perderam a sua esposa ou seu esposo e não tem mais.
perdeu a família, às vezes fica sequelas. E o diabo não está nem aí com isso aí. Vocês pensam que ele tem misericórdia, diz, puxa, acho que eu judiei, que dó, eu não devia ter feito isso, acho que eu fui muito mal, né? Não tem isso com o diabo, ele detesta aqueles que têm vinha plantada no seu coração. Ele vai fazer de tudo, querido, para arrancar isso de nós. E ele vai sempre querer oferecer algo que parece melhor. Algo até que às vezes parece lícito. Não tem nada demais essa proposta. Querido, sempre, tudo que você for fazer e decidir, ora antes. Ora 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, não importa. Foi oferecido para você uma proposta muito boa de dinheiro. Ora, porque Deus sabe o fim daquilo, você não sabe. Se Deus falar, olha, não vai, que o fim é ruim, sai fora. Acabe querendo oferecer para você uma vinha melhor. Ele vai fazer de tudo para você sair fora do projeto de Deus. O trabalho dele é isso. Tira a igreja de Cristo fora do propósito de Deus. Não precisa fechar. Não precisa deixar ela de crescer. Só tira do propósito. Só oferece uma vinha melhor. Só isso. Já está bom. Que parar a gente não vai mesmo. O diabo fala para os demônios, parar nós não vamos conseguir mesmo. Mas que nós podemos tirar eles do propósito. Nós podemos. Eles vão crescer muito mais fora do propósito de Deus e dentro do meu propósito. Com o nome de igreja, com o nome de família de Cristo, com o nome de povo de Deus. Essa passagem diz assim. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que o Senhor está falando aqui? Pedro pergunta: o que será de nós? Deixamos tudo. Pedro deixou tudo, todo mundo deixou tudo ali. E ele diz assim: olha, porque vocês vieram e aceitaram a minha vinha que é melhor, e deixaram tudo aquilo que não é melhor, mas pegaram o excelente, eu digo para vocês, que vocês vão receber muito mais. A gente tem que ter o olho nisso, querido. Eu quero o excelente de Deus, não importa o que eu tenha que sacrificar, o que eu tenha que renunciar, e todas as vinhas melhores que aparecerão na minha vida, para me iludir, tirar, não importa. Eu quero ficar com aquele que tem promessa e cumpre as suas promessas. Amém? O Senhor cumpre a sua promessa e a sua aliança. Você espiritualmente tem uma aliança com Jesus Cristo. Você é noiva, você é prometida dele. E ele prometeu que vem te buscar. Ele prometeu que vai levar você com ele, para que aonde ele esteja, você esteja também. Então olhe só para isso. A minha vida eterna com o meu amado. Aonde ele estiver, eu estarei. Mas tem isso aqui, olha. Olha para aquilo e diz: isso é passageiro e isso é da terra, eu não quero. Amém, querido? De qual vinha será que nós estamos cuidando? Né? Essa é a pergunta. Qual vinha nós estamos cuidando? A de Deus ou aquela que tenha sido oferecida para nós? Outra coisa que ele diz aqui, ele vai continuando o comércio, né? Ou se for do teu agrado, o cara mexe no ego da pessoa, tô querendo te agradar, hein? Se for do teu agrado, você vê como é que eu sou bom, eu quero agradar você, Nabote. Eu quero plantar horta aí, eu quero te dar uma vinha melhor, mas se você não quiser, eu pago então. Qual que é o preço? E se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que vale. Ele vai tentando opções. Se você não quiser melhor, tem problema, eu quero pagar então. Você está vendo que eu estou sendo justo, hein? Eu estou querendo pagar o que vale. Quanto vale? Vamos fechar o negócio? Vamos assinar o contrato? Quanto vale o teu chamado? Quanto vale a tua salvação?
Você sabe, a maioria dos cantores que fazem sucesso hoje, a maioria, se hoje, ainda mais hoje, se não for quase que 100%, eles têm pacto com o diabo, fecharam um contrato com ele. Você me dá a alma, esse é o preço, e eu te dou a fama. Você me dá a alma e eu te dou a fama. Ah, querido, é rapidinho. E esses frangão de granja, que é o mundo que está aí, o diabo fez pacto, ele vai lá na mente de todas as pessoas e faz, agora você vai adorar esse ídolo aqui, porque ele deu a alma para mim. Todo mundo vai lá, vende CD, vende. Qual que é o preço? E tem muita gente fechando negócio com o cão, querido. Judas fechou negócio com ele. 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. O diabo veio lá, na pessoa dos sacerdotes, e diz assim, seguinte, 30. Tá feito, fechou. Se vendeu por 30 moedinhas de prata. Já que ele teria que vender Jesus, então vendesse por 1 trilhão, 1 quatrilhão, sei lá, ou ele não ia pagar nunca, porque Jesus não tem preço. Mas desse um preço que o cara não... Falou, Jesus, você não compra não. Mas 30 moedinhas, querido, Judas vendeu. E você acha que tem gente que não está se vendendo por tão pouco? Não é muitas vezes não. Por pouca coisa ele está vendendo a vinha. Ele está entregando tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Quem se vende por preço, quem que é, querido? Prostituta. Quanto vale o teu corpo? Tanto? R$10, R$50. Aquilo que é santo, aquilo que é templo de Deus tem um preço. A igreja não pode ser prostituta. Se você é do seu amado, mas vive se vendendo, né, para outras coisas, nós não podemos passar por prostituta, porque duvido que o noivo aceite uma prostituta depois para casar com ela. Não existe isso. Amém? Lá em Lucas 10, quando Jesus disse assim para os discípulos, vocês vão sair de 2 em 2, não vão levar nada. Vocês vão para as cidades pregar, e ali onde vocês estiverem, comam e durmam na casa das pessoas, mas não cobram por isso. Hoje tem tabela, querido. Tem ou não tem? Pastor tal, qual o preço dele? O cara dá um preço para ir levar a palavra de Cristo, olha. O cara dá um preço para vir falar de Jesus Cristo. Mas Jesus, que é o cabeça, disse para os seus discípulos, ele disse com a voz dele, vocês não vão levar nada. Vai lá, chega lá, prega a palavra, come o que der para vocês comer e dorme na casa dele. Mas não bota a tabela. E o pior é que põe tabela e depois, conforme vai o sucesso aumentando, vai aumentando o preço. Então o camarada começou a cobrar, 3 mil tá bom para mim. Daqui 2, 3 anos que ele está arrebentando, você liga lá de novo, ele fala, então, há 2 anos atrás você veio aqui na minha igreja, você cobrou 3 mil, tá 3 mil ainda. Ele falou, não, 3 mil não, doido. Aí também não, agora está 50 mil. Isso é vender, querido, isso é tabelar. Toda vez que nós tabelamos um preço em qualquer coisa, nós estamos nos vendendo. E o diabo quer fazer esse comércio. Nós não conhecemos, eu sempre falo desses cantores. A Whitney era uma adolescente que cantava na igreja. A unção vinha quando aquela criança cantava. Aí chegou um tempo, o diabo veio na orelha dela e disse, quanto você quer por essa vinha? E ela morreu do jeito que morreu. Pagou o preço. Elvis Presley também cantava, veio do gospel. Quanto você quer, Elvis? Beyoncé, que faz um grande sucesso hoje, era metodista. Britney Spears era batista. E a mamãe diz, vão levar ela no show de talento. Aí começou, quanto você quer pela tua vinha? A mãe vendeu a vinha da filha. A filha está amarrada até hoje. Agora ela quer sair dos Illuminatis, ela não consegue mais. Se ela sair, ela morre.
Se enrolou tanto, não precisa. Quantos pastores hoje se vendendo? Porque a hora que começa a coisa fica boa, o diabo falou, quanto você quer pelo seu ministério? E o cara bota um preço, o diabo paga. Você pensa que ele não paga? Ele não chegou para Jesus e não quis botar um preço na vinha de Jesus também? Quis ou não quis? Está vendo todos esses reinos aqui? Foi-me dado. O cabeçudo do Adão me passou para mim. Arrendou essa terra. Agora Jesus, Senhor, só se dobrar, não precisa muita coisa não. Dá uma dobradinha aí, me adora, que eu te dou. E Ele dá. E Ele dá. O pior é que Ele dá. Só que aquilo que eu volto ao princípio, tudo que Ele dá é passageiro. E eu não quero nada que é passageiro, eu preciso daquilo que é eterno. Amém? Eu quero aquilo que é eterno. E só pode dar aquilo que é eterno o meu Deus que é eterno. Não venda, querida, não bota preço. Não bota preço. Os cantores são a mesma coisa, todo mundo indo para essa mesma praia. Está numa gravadora evangélica, de repente vem Sony, vem, sei lá, as gravadoras do mundo aí, que são tudo desse meio dos Illuminati. Você pode ver, o cantor quando ele muda de uma gravadora que é evangélica, está tudo bonitinho ali, está certo, ele trabalha com aquilo. Ele pula para uma outra que é do diabo, você pode ouvir o CD, acabou a unção. As letras, acabou, não tem mais profundidade. E o pior é que a maioria, são poucos que a gente consegue não contar no dedo e falar, ó, esse aqui, desde quando ele começou, até hoje ele ministra, ele não canta, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas a maioria, você pega os CDs de antigamente e de hoje, não parece o mesmo. Você ouve e diz assim, não levou para lugar nenhum, a letra não fala de Cristo, não fala de nada, parece que às vezes está falando, mas não está. E vem falar da gente mesmo, né? Porque eu sou bonitinho, porque eu sou estrela, porque eu, e Cristo não existe mais. Porque botaram um preço. Ó, seguinte, eu vou lá na sua igreja cantar, eu preciso de um hotel 5 estrelas. Jesus nasceu numa manjedoura, mas ele precisa de um hotel 5 estrelas. Eu quero água tal, da marca tal, nem até a água fresca tem que saber qual ela vai beber. Eu quero fruta tal, eu quero só viajo de avião e outra, não é qualquer companhia. Não é qualquer companhia. Escolhe a companhia, dá o preço, você tem que depositar. E estão ficando mais, querido, estão ficando mais caros do que os artistas do mundo. É mais fácil às vezes trazer um J Quest para a igreja, que às vezes vai cantar coisas melhores que ele. E não vai cobrar tão caro e não vai ser tão estrela. Sabe por quê? Venderam. Agora eu pergunto para você, você acha que o diabo também não quer comprar a sua vinha? Você acha que o que Deus fez na tua vida até agora, ele não quer comprar isso aí? Você acha que ele não quer pôr um preço nisso aí? Claro que quer. Ele tem taxado, ele tem oferecido. Querido, não caia nesse comércio. Pega esse papel e rasga e diz, ó, eu já tenho um outro contrato. Eu já tenho um outro contrato assinado com sangue. Esquece. Amém, querido? Não venda a santidade, não venda a pureza. Nem o chamado, nem o ministério. Não venda nada para ele, querido. Não venda nada para ele. Amém? Não ponha preço naquilo que Deus te deu. Isso não tem preço. Ou melhor, já teve um preço. Sangue. Acabou. Você já tem um preço. Esquece. Glória a Deus. O preço da tua vinha é sangue. Para a gente encerrar, eu quero ler 1 Pedro 2,9. Você já não pertence mais a você. A tua vinha já foi comprado pelo sangue. Você é de Cristo. Tudo que está dentro de você, tudo que envolve a tua vida já é de Cristo. Não só de você, como até a tua casa, a tua família, tudo que te envolve, Jesus comprou. Então nós não vamos vender isso por nada. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita,
Ô querido, que palavra gostosa é essa, né? Essa aqui era uma palavra que era para se cumprir, você sabe aonde? Com o povo que estava no deserto. Deus queria levantar ali uma raça eleita, uma nação de sacerdotes, para pregar ao mundo o Messias que viria. Eles falharam porque se venderam, viu? Se venderam, tá? Aí essa palavra, Pedro vem usar aqui no Novo Testamento, para nós agora. Bom, já que o meu povo rejeitou essa palavra, essa promessa passou para você e eu. Vós sois raça eleita. Então você não é raça qualquer, você é uma raça eleita. A raça de Cristo, uma raça de ETs mesmo, tá? Que não são mais daqui, que são loucos, que são diferentes, que fazem coisas doidas, que todo mundo fala que você é doido. Por isso que você é uma raça diferente. E se não fosse tão diferente, as pessoas, a política e tantos grupos aí não queriam tanto estar acabando com a gente, exterminando com a gente, dizendo, manda esse povo embora daqui. Porque nós somos uma raça diferente, uma raça eleita. Sacerdócio real, você é sacerdote para ministrar o coração de Deus e você é real. Você é nação santa. Agora que eu quero falar essa palavra, povo de propriedade exclusiva de Deus, é só para Deus. Me dá tua vinha? Não. Vende sua vinha? Não. Posso plantar uma horta? Não. Não queria só pôr um pezinho de alface? Não! Você é propriedade exclusiva do Senhor. O lobo pôs, querido, a pata para dentro, ele não precisa entrar. O lobo pôs a pata para dentro, você mete tiro na cabeça dela, para ele ver que você não está de brincadeira. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de com essa vinha e cheio do Espírito Santo, proclamardes as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Posso plantar horta? Não. Quer trocar por um melhor? Não. Quer vender? Não. Ah, mas eu vou matar você. Mata, mas eu não vendo, eu não troco, eu não faço nada. A minha vida eu não perco. Amém, querido? Você sabe que até o negar a Cristo é uma maneira de troca, que nós ainda não sofremos isso no Brasil. Mas em muitos lugares os caras chegam lá e dizem, nega a Cristo. O que ele está querendo? O que o diabo está querendo dizer através daquela pessoa que está querendo matar, degolar, sei lá. Quer trocar sua vinha por outra? Quer trocar a vinha de Cristo pela a de Alá? Não! Morre. Mas não troco. E não perco aquilo que eu recebi de graça e que é eterno. É até meio irônico, né? Uma coisa que é eterna, que não tem fim, um prazer eterno e tanta glória eterna, de graça. E talvez é por isso que muitas pessoas não dão valor. Não consegue ver valor nisso, né? Porque foi de graça mesmo. Manda alguém trabalhar e comprar um carro para ver se ele destrói o carro facinho. Mas manda o pai dar. Tá aqui, filho. Nunca fez nada. Tá aqui o carro para você. A maioria vai detonar. Por quê? Não sei o preço disso. E a igreja tem se vendido à toa porque não sabe o preço da sua salvação. Não sabe o que custou Jesus subir naquela cruz. Não sabe o sofrimento que Jesus teve. Não sabe a agonia que Jesus passou. Ao ponto de suar sangue no Getsemane de tanta agonia. Não por medo de morrer, porque ele diz, eu dou a minha vida e depois eu tomo de volta. Mas por causa do pecado. Porque Jesus, querido, levou toda a nossa culpa ali. Jesus nunca teve culpa, ele sempre foi Deus. Mas ele foi por mim e você, eu vou. Eu assumo o lugar seu. Pode deixar que eu tomo o seu lugar. Pode deixar que eu morro por você. Pode deixar que eu sofro por você. A agonia física, a agonia na alma de humilhação e a agonia do meu espírito pela separação de Deus por causa do pecado. Por você eu faço isso. E nós não valíamos nada. E por isso que as pessoas não dão tanto valor. Ah, foi de graça mesmo. Dá aí a vinha, vai, vamos fazer um rolo. Só que, querido, tem muitas dessas pessoas hoje tão arrependidas num lugar onde não tem mais volta.
Eles estão arrependidos num lugar onde não tem mais, o arrependimento não serve mais para nada. Se arrepender no inferno não tem fruto nenhum. Aqui em vida, se arrepender, o fruto é glória. Se arrependeu, mudou de vida, saiu da coisa errada, tem glória. Mas a hora que se arrepende no inferno, não serve para nada isso. Vai continuar queimando, arrependendo do mesmo jeito. O pior, querido, quem sofre mais no inferno não são os ímpios, você sabia? O ladrão, o estrupador, sei lá, essa casta que tem por aí, eles vão para o inferno. Eles não sofrem tanto quanto aqueles que já conheceram, mas se desviaram. Que tiveram uma vinha dada para ele de graça, tá aí a vinha, só cuida dela, você é mordomo. Ela vai ser eterna na tua vida. Esses que trocaram por uma outra melhor, ele vai dizer, ai, por que eu troquei? Porque é cabeçudo. O pastor falava, o irmão falava, a mãe falava, todo mundo falava, olha, essa vinha aí não vai dar certo, fica com a do Senhor. Não, mas essa aqui parece que é melhor. Esses estão mais arrependidos do que os ímpios. E se é uma coisa no ser humano que eu acho que mais desagrada o interior dele, que ninguém quer ter, é frustração e remorso. Por uma coisa que você poderia ter feito e não fez. Hoje tem muitos velhos envelhecendo com alegria no coração, porque olham para trás e dizem, puxa, eu fui um bom pai, criei meus filhos, né? Fiz isso, fiz aquilo, servi a Deus, levei muitas pessoas para o Senhor. Ele vai morrer tão feliz, querido. A morte desse idoso é uma morte de alegria. Ele morre com gosto, porque ele não tem remorso. Mas aqueles que nunca foram um bom pai, que nunca foi uma boa pessoa, que sempre esteve na casa de Deus, mas nunca praticou o que precisava ser praticado, que sempre deixou o diabo plantar horta na sua terra. Quando ele chegar no fim da vida dele, se cair a ficha dele e der tempo de se arrepender, ele vai se arrepender, mas o remorso vai ser muito ruim. Ele vai morrer com agonia. Ele pode até ir para o céu porque se arrependeu, mas que agonia olhar para trás e dizer, puxa, e agora? Não tem como voltar a fita, Senhor? Não. Você é mortal, eu sou Deus do futuro, do passado, do presente, eu estou em qualquer lugar. Você não. Então cuida da tua vinha agora, querido. Você não vai se arrepender no final da tua vida. Ó, desfaça todos os negócios e contratos, você não vai se arrepender no final da sua vida. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Eu também não vou me arrepender. Vamos continuar nessa toada que nós estamos. Vida de santidade, vida de renúncia. Isso é avivamento, viu, querido? Santidade, renúncia. Um coração em Deus, um coração na obra, um coração na vida das pessoas. Fazendo o nosso culto sempre vertical a Deus e horizontal ao próximo. Nunca deixamos, Jesus diz, ó, quer cumprir toda a lei? Só obedece essas duas coisas. Só ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, entendimento e coração. E também ame ao próximo como a você mesmo. Você não deve amar ele menos do que você ama você, mas como você. Entendeu? Quanto que você se ama? É o mesmo que você tem que amar o seu irmão. Ama como se fosse você. Cumpre todo o mandamento. E olha, sua vinha continuará sendo uma bênção. Amém, querido? Amém? Vamos nos colocar em pé.